Meu nome é Regina Perry, eu sou gestora do Patrimônio Cultural da Sociedade Goiana. Fui empresária da noite por mais de 20 anos na cidade de Goiânia. E com isso nós temos uma grande história, um acervo vastíssimo de fotografias contando parte dessa história do passado, um resgate da memória. Nós nascemos da arte, da cultura, da diversidade, da cidadania e da inclusão. Eu tenho um prazer muito grande de estar aqui para poder contar um pouco dessa história, recebê-los, sejam muito bem-vindos aqui dentro do meu ambiente de trabalho, da minha casa, é aqui que eu trabalho, é aqui que fica o acervo e nós vamos aqui dar uma viagem no passado, muito breve. Vocês venham junto comigo que nós vamos aqui trabalhar juntos nessa memória. Eu sou paulista do interior da cidade de Bebedouro, São Paulo. Sou revolucionária do dia 31 de março de 64, né, na hora da bomba, da revolução feita por mulheres. Muitos chamam de golpe, né? E eu cheguei em Goiânia em 1994, vinda da Califórnia. Fui estudar na Califórnia e tive o prazer de morar na casa de uma produtora de cinema. E quando eu fui voltar para o Brasil, meu pai estava morando em Goiânia, havia se encantado pelo clima de Goiás, de Goiânia, por empreendimentos agropecuários aqui na terra, e eu vim parar em Goiânia. E chegando aqui, eu fiquei observando à noite o movimento da cidade, movimento urbano, artístico, cultural. Observei que o Teatro Goiânia ficava fechado, né? Então foi quando meu irmão disse, abre uma boate. E assim foi que nasceu a ideia. O primeiro empreendimento foi o Endap Bar Café, no setor marista. Eu rapidamente fui expulsa da região por preconceito e pelo local errado. Então nós fomos estudar onde que se poderia ter uma boate. Na verdade, ela deve estar localizada, após estudos do Código de Postura do município de Goiânia, essa boate ela deve estar localizada num local de densidade maior, de alta densidade. Só assim é permitido que ela realmente esteja localizada. E com isso, se achou o endereço na República do Líbano, ao lado do Piqueiras, onde muita gente dizia assim, você ficou louca, né? Agora você vai abrir uma boate, né, GLS, naquela época chamada assim, ao lado do Piqueiras, e foram anos de glórias, um vizinho maravilhoso, entre o Piqueiras e a Richesse, porque o Jump nasceu, na verdade, da arte e da cultura. Então, antes de ser Jump, era Boulevard, e antes de ser Boulevard, era Endap Bar Café. Nessa transição, de rapidez, né? Porque o Endap foi fechado e o goianiense já tinha sentido aquele gostinho de noite, aquela coisa Califórnia, uma mixologia nova trazida de lá por mim. E foi aberto às pressas o Boulevard com a ajuda muito especial do Júlio Vilela, gostaria de ressaltar isso nesse vídeo, e rapidamente se transformou em Jump, né, nessa transição, porque os boatões estavam ficando para trás, estava chegando a era Clubber, né, e o Jump tem muito a ver nessa era Clubber, né, ele participou muito desse momento com os DJs e a drag queen, muito importante nesse período. Então, quando essa transição, essa pressa, depois que eu fui expulsa do setor marista, do Endap Bar Café, e que às pressas foi aberto o Boulevard, o que acontecia? O artista, em geral, ele tinha necessidade de expressão e não tinha onde se expressar. Como eu já disse que eu percebi que o Teatro Goiânia ficava fechado, Adriano Valadares, o multimídia in memoriam, Júlio Vilela também em memória, devo ressaltar, sugeriu que fizesse um palco, né, para que essas pessoas se apresentassem. Desenhou um palco muito bonito, muito sensual, que imitava uma boca e ao mesmo tempo uma nádega, né? Muito sensual, muito bonito, de traços.
E o artista tinha essa necessidade de expressão. Foi ali, então, que começou essa vida artística e de diversidade. Festas beneficentes, né? O Boulevard ele trazia uma nova conotação à cidade, ao ambiente, porque haviam guetos, né? O artista, principalmente o gay na época, ele se apresentava em guetos, algo muito fechado, e estando na República do Líbano, o metro quadrado mais caro da cidade, o Boulevard chegou evidenciando essa possibilidade para o artista. TVs, mídia em geral. Devo ressaltar também que a mídia sempre foi minha parceira incansável, o tempo todo. Como se fizesse um sucesso, o Boulevard tivesse chegado na República do Líbano com muito sucesso, né, antes da Jump, a mídia ela teve essa parceria comigo, com o local e com os artistas para poder, em defesa, apresentar e defender esse sucesso todo que a gente estava causando na época. Com o artista se apresentando, a programação começou a ser acirrada desde ali. O sucesso, o apogeu do Jump que veio depois, se deve também a esse processo, a essa transição do Boulevard. Eu, é claro, não fiz faculdade para ser boateira, nem uma produtora cultural, né? Eu sou professora e nunca dei aula. Então eu fui ensinada pelo artista local. E o Boulevard, nesse processo, ele teve uma participação muito grande. Desde a fachada, ao design, Júlio Vilela me ensinando como fazê-lo, outros artistas, arquiteto Léo Romano, expunha dentro do local. As paredes, para vocês terem uma noção de algo tão diferente que existia, era amarelo, ouro, esmalte. E as pessoas dançavam até às 5 da manhã, de um domingo para segunda, com muita diversão, muita alegria e sem cansaço. Eram funcionários públicos, formadores de opiniões, profissionais liberais, pessoas que tinham um processo de vida autônomo. E assim nasceu o Boulevard. Gostaria de falar para vocês como que o mercado, a cidade, Goiânia recebeu. Tudo essa chegada, esse novo conceito de noite. Goiânia estava num momento de crescimento, né? Nós pegamos essa transição esse ano. O Boulevard iniciou suas atividades em 1996, ele durou pouco tempo. O Boulevard foi uma transição do ENDAP Bar Café no setor marista para o Jump que iria nascer. Então a Goiânia necessitava dessa noite nova. Goiânia estava se tornando cosmopolita, né? As pessoas às vezes falavam, você já foi em Goiânia, né? Vamos lá em Goiás. E isso mudou tudo depois que o Jump chegou. As pessoas falavam assim, você já foi em Goiânia? Você já foi na Jump? Vamos lá em Goiânia, vamos na Jump. Outra coisa que contribuiu bastante para esse mercado, o aceite de Goiânia, foi toda essa expressão. Como eu já disse, o artista e a mídia precisavam de lugares para se expressar. A modernidade da música, do artista e o gay, que traziam tudo contemporaneamente, né? A moda, tudo em primeira mão. Começou-se assim um movimento enorme de festas temáticas, já que as pessoas precisavam de lugar para se expressar. Ou a mídia, ou uma loja, ou o próprio artista, né? Cursos de moda da UFG, criamos uma passarela, inscrições, havia também bastante processo com a Faculdade de Artes Visuais, que se apresentavam artisticamente no espaço, né? Criou-se também o mercado de trabalho, o mercado vastíssimo da noite foi proporcionado para profissionais dessa área, né? Garçons, porteiros,
seguranças, DJs, né? Foi assim um momento booming para DJs. O mercado de Goiânia teve um aceite maravilhoso. Foi um casamento perfeito da minha chegada aqui em Goiânia, desse local noturno, da cidade. Eu acredito até, falando verdadeiramente, que eu acho que um estava esperando o outro, um ia encontrar o outro. Nesse processo, nessa chegada, nesse aceite, nesse encontro do mercado, da cidade de Goiânia comigo, com esse empreendedorismo, o artista estava completamente envolvido. Eu já fui chegando e fui encontrando os melhores artistas da cidade. E eu gostaria de ressaltar aqui que Goiânia é um celeiro artístico antes de mais nada. O que nós temos aqui é artistas, nós temos mais artistas aqui do que boi ou boiada. Isso foi uma declaração que eu dei uma vez no jornal e causou muita polêmica, mas é a pura verdade. Goiás, o goiano nasce artista, é o celeiro do local. Goiânia e o mercado goianiense tiveram um aceite maravilhoso com o espectro, com o perfil dessa noite nova que foi instalado, né? Tudo era criado ali dentro, as propostas eram levadas, eu tinha um escritório bastante interativo, nos fundos da boate, um camarim também todo equipado, e era de uma receptividade muito grande. Bom, esse encontro artista-empreendedora, ele se deu de uma forma, um verdadeiro caso de amor. Eu fui ensinada então a ser produtora cultural pelo artista local, o artista goianiense. Então isso partiu, esse empreendedorismo, essa produção cultural, esse sucesso todo, partiu de uma necessidade do artista local, precisando de um lugar para se apresentar, alguém para produzi-lo e principalmente de recurso para isso, que quase ninguém tinha. Então começou a fazer praticamente na porta da boate uma fila de talentos, né? Eu era uma produtora de talentos, fui muito sortuda, eu acredito, nesse aspecto, e havia até um horário para que eu recebesse esses artistas, né? Havia um processo de trabalho. Pela manhã eu tratava do administrativo do local, da boate, e a partir das 5 horas da tarde eu começava a receber o artista numa agenda acirrada. Então eu acredito que nessa época o meu escritório parecesse até um consultório psicológico do artista, porque ele entrava lá, sentava na minha frente e eu basicamente virava para ele e falava assim: pois não, pode abrir seu coração para mim. E ali ele ia revelar o que ele tinha em mente, o que ele gostaria de fazer, como se apresentar e do que ele tinha necessidade para aquilo. Então produzimos drags, um monte de drags, bandas de rock, solos, DJs, houve até workshops de DJs, né? Tinha uma escola para DJs. Ensinamos pessoas a fazer drinks, né? Então foi um encontro maravilhoso. E eu gostava dessa minha profissão que eu tinha acabado de aprender ali com o próprio artista local, através da necessidade dele. Eu fui atender a necessidade dele profissionalmente, me tornando uma profissional da área. A minha mesa, meu escritório de atendimento na Jump, havia 2 calendários, né? Um de receita e despesa e o outro de eventos. Ali tinha tudo o que o artista precisasse, né? Eu preciso de roupa tal, de flyers, né? Nossa, mas produzíamos uma imensidão em parceria com gráficas de flyers, né? Não havia uma internet acirrada assim, dessa forma, o celular, né? O celular era só para chamadas urgentes mesmo, né? O celular, aqueles Motorola tijolão que entraram no mercado, era só para falar
quando se estava em movimento, né? Na verdade, o flyer de papel é que funcionava. Então, mais um emprego artístico foi gerado nessa área, nesse âmbito. A pessoa que ia divulgar o evento, né? Então nós dávamos para ela também o flyer, nós fornecíamos o flyer, né, em parceria. E ela ia divulgar pela cidade o próprio evento dela, a própria apresentação, levando em mãos aquele flyerzinho, aquela propaganda. E com isso nós produzimos um monte. Aprendemos a fazer a programação. A quarta era pop, versátil, cultural, petit comitês. Quinta-feira ficou reservada para o rock, né? Com esse tanto de anos que a casa noturna, o empreendimento, o artista, o evento ficou no mercado, nós precisávamos de empreender, né? Empreendimento, o Jump se tornou quase que uma central de TV. Nós tínhamos uma programação acirrada, foi necessário aprender essa programação. Como que eu me estabeleci no mercado durante tanto tempo? Fazendo um mix de gente, porque a diversidade, que é o que nós representamos sempre, ela nunca foi segmentada, ela nunca teve uma sigla, um rótulo, ela nunca foi A, B ou C, ela era um todo. O sucesso da Jump, o meu sucesso, tenha sido End-Up, Boulevard e Jump finalmente, ela vem de um todo, da diversidade de verdade. E então, na quinta-feira, como eu estava falando da programação, falei da quarta, a quinta veio o rock, que veio pincelar toda essa diversidade. Quinta-feira, Hard Amp da Fósforo Cultural. Eu agradeço muito a pessoa do João Lucas, da Fósforo Cultural. A sexta era Eletrônica for DJs, Vamos Dançar. O sábado era o sabadão mais gay do Brasil, de goggles e drags. E o domingão bagaceira, junto e misturado, o último suspiro, que compreendia, às vezes, em apresentação de MPB. Neste caso, Guida, a cantora Guida, foi sucesso absoluto durante muitos anos. E o DJ Cláudio G, o rei absoluto do Domingão Bagaceira, por mais de 10 anos consecutivos. Como eu disse, da transição End-Up, Boulevard e Jump, né, dessa necessidade toda, tudo começou. Antes de ser Jump era Boulevard, e antes de ser Boulevard era End-Up Bar Café, no setor marista. Essa transição toda, ela se fez necessária ao longo do tempo, da política da noite. Ela foi muito rápida. Em 1994, foi a data da abertura do End-Up Bar Café. Já em 96, nós já estávamos próximas do Jump. Então, de 94 a 96, nesse ínterim, houve o Boulevard. Olha só que rapidez nessa transição toda, né? E já partimos para o Jump. Em 1998 já iniciava o Jump. Quem é que foi envolvido nessa transição, nessa necessidade, né, de deixar esses boatões de lado e virar essa era clubber? Outra coisa que estava muito em voga era o gay. O gay estava na TV, na revista, na moda, para todo lado. Então fez-se necessário essa nova fase da Jump, essa era clubber, o notívago. Quem esteve envolvido nesse processo do Jump na cidade, nessa transição, foram Adriano Valadares, o artista plástico e multimídia e memória, que deu o toque novo, o batom. Essa logomarca que vocês veem é também obra dele. A logomarca, ela nasceu dentro do Diário da Manhã, feita pelos designers gráficos, né, naquela época chamado de web designers, no Diário da Manhã, gentilmente cedido pelos proprietários do Diário da Manhã
e pelo colunista social Márcio Garcês, que foi quem me ajudou a fazer um mix da casa, né? Todos, a diversidade de verdade. A logomarca veio do Diário da Manhã, uma bola, né? E um escrito Jump no meio delas. E eu virando para Adriano Valadares, falei, olha, eu acho que a diversidade, o gay não vai ficar muito fã, tá muito sem graça isso aqui. E numa carona que eu dei para ele, em 15 minutos, ele construiu a calça em vermelho com um batom e a botina num lápis de olho preto. Assim foi dado. Então ele fez parte dessa transição. Adriano Valadares no espaço físico, no batom e na logomarca. DJ Simone Junqueira foi a pessoa que inaugurou essa nova transição. Quem deu o nome Jump? Fausto Humberto, que é um visionário, um blogger, né, uma pessoa de extremo sucesso. Naquela época ele passava sempre, quase todo dia, fazia uma visitinha. E ele falou assim, olha, esse lugar deve chamar-se Jump. Olha só a expressão, a força que há no nome Jump. Então, o batom, a logomarca, o espaço físico por Adriano Valadares, a DJ Simone Junqueira, que fez a inauguração, e o nome Jump dado por Fausto Humberto. Eu preciso ressaltar aqui as pessoas de DJ Lincoln Turini e da designer gráfico e agora pós-doutora em artes visuais, Carla de Abreu, que foram duas pessoas que sempre deram expressão e conceitos na casa. Com toda essa temática, essa programação, nós tínhamos também, o espaço era muito procurado por campanhas políticas. A diversidade era tanta, o mix era tanto, que a gente tinha campanha política de várias vertentes partidárias. Então até na campanha política o Jump era apartidário, era de uma diversidade intensa. Tivemos várias presenças, expoentes e muita campanha política com a participação do artista. Quando éramos procurados pela campanha política, pelo político, nós oferecíamos um cardápio de artistas, de drags, de DJs, para ele escolher quem ele ia querer na noite e essa própria pessoa pagava o cachê do artista. Então era perfeito. Era uma beleza e quase toda a noite tínhamos. Além de que essas campanhas políticas, esse político que procurava o espaço, essa fatia de público, de voto eleitoreiro, né, ele queria saber a demanda dessa classe também, o que nos ajudava bastante. Então acabava que ele queria saber a demanda da minha pessoa como empresária, das dificuldades do empresariado naquele momento e do artista que também se apresentava, bem como de preconceitos que havia muito na época, né, do segmento gay na época. Então tudo isso aparecia num contexto, a empregabilidade, as demandas, as necessidades, a oportunidade de apresentação, expressão e o que o político ia mais necessitar naquele DJ, naquela drag, como que eles iam fazer aquele casamento, naquela programação daquela noite. Como eu já disse que a mídia estava sempre próxima, a mídia noticiava quase tudo que acontecia nessa programação, quase toda noite. Nós estávamos sempre em dois jornais da cidade, o Diário da Manhã e o Popular, que eram as mídias escritas na época mais famosas, mais populares da época. Saíamos também na TV. Era muito importante os acontecimentos que se tinha dentro da boate naquela época. Tudo acontecia no Jump. A minha relação com o artista era intensa. O artista e o cliente, eles mandavam no Jump.
Eu era uma mera operária, eu executava as sugestões do artista e do cliente. O artista, o cliente, era muito comum de chegar e falar assim, derruba essa parede. A parede era derrubada. Pinta de tal cor. Né? Então o que acontece? Eu como empresária, né, naquela intensidade de atividades, de labor noturno e diurno, eu não tinha tanto tempo assim para ver uma revista, para estar antenada no que estava acontecendo. E era muito bem-vinda essas sugestões artísticas ou de clientes, isso era primordial. Aliás, o sucesso da casa, o meu sucesso, vinha exatamente da sugestão, né, quase que da aplicação dessa sugestão artística e do cliente da casa. Sendo assim, o Jump foi consagrado pela mídia nacional como o divisor de águas da noite do Centro-Oeste. Tivemos relações também com os Ursos do Brasil, que foi um sucesso estupendo, grandiosíssimo na época. Alexandre Frota já esteve na casa como DJ e Gogoboy, uma dessas atrações. Tivemos também Léo Áquila, que hoje em dia é Leonora Áquila. Léo Áquila fez um show dentro da casa preciosíssimo, ele era então transformista. Se escondeu atrás de uma carteirinha, né, uma carteira de criança, de escola de criança, abaixou atrás dessa carteira e surgiu como uma operária doméstica, toda de tiara, linda, maravilhosa. Então quem é que trazia o sucesso definitivamente? Quem falou para trazer um Léo Áquila na casa na época, um transformista de peso, sucesso? O artista, a mídia, o cliente, o frequentador. Essas pessoas mandavam na casa, mandavam na Regina Perry e no Jump. Era muito comum, às vezes, o Jump ele tinha uma característica não de uma boate normal, né? Essa característica ela era tão evidente que já aconteceu de pessoas chegarem no local e falar assim, não me leve a mal não, mas eu gostaria de perguntar o que é isso aqui, né? Porque ele abrigava até mesmo uma atmosfera literária, né? Então tinha essa atmosfera literária, artística, cultural, abrigando sempre o artista e a diversidade. Então havia noites literárias, as pessoas sentadas tomando um drink, comendo uma música amena, né? Tínhamos também umas comidinhas, né? O cardápio era bastante intenso. O cardápio é uma boa situação para a gente poder falar aqui. O cardápio do Jump era variadíssimo, tendo um item de cada um que você pudesse encontrar no mundo inteiro. Ele era um cardápio overseas. Tudo que você encontrava no mundo inteiro, você encontrava no Jump, um de cada. Nessa programação toda acirrada que se inventava dia após dia, né, nessa transição toda, porque veja bem, é um lugar que ficou muitos anos no mercado, então a programação ela deveria sempre ser variadíssima. Tivemos até a galinhada da madrugada. Pensa uma boate servindo uma galinhada às 4 horas da manhã, um panelão deste tamanho, e nós todos comíamos aquela galinhada da madrugada. Como também houve os afters, né? O after nada mais era do que um café da manhã muito bem servido às 4 da manhã para poder se continuar até às 6, 7 horas da manhã, já que eu já evidenciei aqui que a era Clubber, o notívago, tinha entrado nesse processo. Essa era Clubber, as pessoas saíam de casa às 2h30 da manhã para poder dançar. Era uma batida eletrônica diferenciada por esses DJs. A coisa era tão intensa, a diversão era tão boa, a atmosfera era tão gostosa, que nós criamos o Chegamona. Aqui está o carimbo do Chegamona, deixa eu ver até se ele está de pé, aqui.
às 5 horas da manhã, nós batíamos o Chegamona na ficha da pessoa, gentilmente pedindo para ela, por gentileza, vai embora para sua casa, vai dormir, né? Então era o Chegamona, de tão gostoso que era essa atmosfera, essa vida noturna dessa época, essa era clubber. Sendo assim, essas características atípicas de uma casa noturna, que muita gente perguntava o que era, esse Chegamona, essa galinhada da madrugada, né, deu tudo ao Jump a conotação, a consagração pela mídia nacional de o divisor de águas da noite do Centro-Oeste. Bom, com esse abrigo, né, de artistas, de clientes e de tanta sugestão, nasceu a programação. Como eu já disse aqui, o que tinha dentro dessa programação inserida? A festa temática. Né? Nós éramos procurados para fazer festas temáticas. Já se chegou a ter aniversários, né? Aniversários de signos era uma coisa muito significativa. Já soltaram aquários dentro da boate, cheio de peixe e água, e muitos peixes começaram a pular em certo dado momento da madrugada da música e das pessoas. Tinham comidinhas também específicas. Na quarta-feira, nesse abrigo de artistas, né, porque o Jump abrigou, ele casou com o artista, ele adotou o artista e a diversidade. Então, na quarta-feira de Petit Comitês, Pablini Piovani, que é o chefe Petronilho Júnior, teve uma participação enorme na casa, na programação, nessas festas temáticas. Decorava e escolhia um cardápio como ninguém. Nós tivemos uma noite nipônica, maravilhosa, toda decorada, em cortinas, em balões, né? Que o japonês usa muito balão, aquela atmosfera muito marfim, né? Muito leve, criativa, um gogoboy, sushi servido em cima do gogoboy, né? Maravilhoso, um buffet perfeito. A festa da espuma, nós trouxemos uma máquina de São Paulo onde soltava essa espuma. Mas como que isso acontecia? Você ficava de roupa? Não. Todo mundo chegava, tinha a chapelaria, onde você deixava a sua roupa, você já vinha de sunga por baixo, e frequentava a noite inteira em roupas de banho. A máquina da espuma acionava essa espuma, soltava, geralmente a gente fazia essa festa em época de muito calor em Goiânia, soltava a espuma que ia até o teto da boate e nós dançávamos dentro dessa espuma magnificamente. DJs arrasavam na batida eletrônica, o estrobo de luz pulsava dentro dessa espuma e nós dançávamos refrescantemente nessa atmosfera da festa da espuma. Nesses petits comitês de quarta-feira que Pablini organizava maravilhosamente tanto a decoração quanto o cardápio, tínhamos carpaccio de abacaxi, de berinjela, de frutas em geral. Tínhamos bastante aniversários com cardápios escolhidos pelo próprio cliente e pelo próprio artista, né? Haviam artistas que ficavam alguns dias nesse camarim, que o camarim era uma casa muito grande no fundo da boate. Passavam dias, às vezes decorando, manufaturando, né, o que ia haver em outra festa temática. Ficavam construindo essa decoração dentro desse lugar. E ali era fornecido alimentação, né, roupa de cama, para que a pessoa pudesse ficar ali, banho, tudo providenciado para que esse artista local pudesse ficar à vontade na sua criação dessas festas temáticas, né? Essas quintas-feiras de Hard Amp da Fósforo Cultural, nós tivemos uma noite maravilhosa de muitíssimo sucesso.
que bateu a mídia do Centro-Oeste, tanto a mídia falada quanto escrita. Foi Cavaleira, foi a Noite Cavaleira, que veio o Cavaleira e a sua esposa Laima Leighton para tocar. No fundo da boate organizou-se um tapete de grama sintética com bancas de piercings, tatu, perfeitos. O Jump possuía um jardim a céu aberto, né, entre o camarim e o corpo da boate. E ali foi organizada toda essa atmosfera ao ar livre. E foi a noite do Cavaleira e da Laima Leighton, de muito sucesso. Uma delícia. Eu mesma fiz tatu para todo lado naquela noite, usei piercings, maravilhoso. E, além de tudo, deu-se oportunidade para pessoas locais comercializarem esses seus produtinhos feitos tão magnificamente, com tanto carinho, com tanto talento. Outra coisa que dava muito certo nessas noites eram araras de roupas. A Mulher do Padre, por exemplo, fez muito sucesso dentro da Jump. Era comum um artista local ou um representante de grifes na época pedir para expor, chegar com as suas araras, e funcionava magnificamente, muito bem. Havia também leitoras de mão, um esoterismo, né? Havia um esoterismo. O Jump possuía uma varanda enorme na sua entrada. Ali às vezes tinha bancas esotéricas, né? Bancas de roupas, bancas de piercing, artesanato, uma certa feirinha antes de você entrar na boate, dando mais uma vez a oportunidade para o artista fazer ali um próprio recurso e mostrar o seu trabalho. Era muito legal, além de decorar a entrada, né, da boate, em plena República do Líbano. Todo mundo queria saber o que estava vendo ali, e as pessoas que passavam por ali também paravam para poder efetuar a sua compra. Essas noites eletrônicas de DJs, elas eram altamente decoradas. Então teve a época neon, né? Eu me lembro que passaram dias passando um neon num barbante para cruzar na boate inteira, e nós usamos somente luz negra. Foi lindo, maravilhoso, ficamos todos lindos, bonitos. André Giuliani, da Smart Beats for DJs, foi o DJ dessa noite com a sua batida perfeita. Todos estávamos lindos, óculos cor-de-rosas, né? Que era dessa época clubber, maravilhoso. O sábado, esse sabadão gay, ele ficou líder absoluto, de um sucesso absoluto. Era comum ter atração nacional, de sucesso nacional na casa. Tanto o Gogo Boy quanto a drag. Não é preciso nem dizer que a drag ela teve um sucesso que superou qualquer artista, qualquer segmento artístico. O Gogo Boy sucumbiu e a drag reinou e reina até hoje. Drag Queens era uma noite maravilhosa, cheia de glamour. Se tem alguém responsável pelo glamour da noite, é a drag queen, né? Que ela é o brilho, o artista. A drag é um artista. Tivemos o melhor bate-cabelo nacional, que era a Hobbit Moon. Eu não sei se ela ainda faz sucesso até hoje, mas acredito que seja. Um perfeito, maravilhoso bate-cabelo, impressionante, né? Tivemos outras expressões, como eu já disse aqui, Léo Áquila. Nani People, sim, a minha amiga pessoal, esteve na casa durante 8 anos seguidos como madrinha da casa, e era um show divertidíssimo. Tivemos DJs como Zé Pedro, Felipe Venâncio, né? Isso era na sexta eletrônica. Esse sábado tivemos inúmeras capas de G Magazine. A Gol Linhas Aéreas entrou no mercado voando round trip Goiânia-São Paulo por R$150. Os cachês eram acessíveis porque essas pessoas se apresentavam no Brasil inteiro, não só no Jump. E muitas vezes o Jump fazia dobradinha com a Pulse
ou com Brasília, o que barateava o cachê, e a gente tinha artista de expoente nacional o tempo inteiro na casa. Quem se beneficiava com isso? O cliente e o próprio artista. Quem é que dava a sugestão do nome a vir se apresentar na casa? O cliente. O cliente, né? E o gay é que falava sempre para mim: Regina, traz fulano. Regina, traz ciclano. E era um sucesso tremendo. E o Domingão Bagaceira, junto e misturado, dava a oportunidade do drink, da mixologia e de apresentação de garotas. Nós tínhamos um show bar feminino, que era um show de extremo bom gosto, maravilhoso, dançarinas, e o DJ Cláudio G, o líder absoluto. O que englobava esse Domingão Bagaceiro? Ele era lotadíssimo, ele tinha um mix da música, a mistureba. O Jump tinha a mistureba perfeita aqui no Centro-Oeste. O Domingão Bagaceira, ele era importante dentro da programação, porque ele começava às vezes um pouquinho mais cedo com um show de MPB, né? Tivemos um sucesso absoluto com a cantora Guida durante muitos anos. E tinham outros expoentes. Grace Venturini também se apresentou, Grace Carvalho, tinha grupos de samba, de pagode, sertanejo, que se apresentavam todos antes das 10, 11 horas da noite. Às vezes começava até um pouquinho mais cedo. Então criou-se uma atmosfera de drinks, né? Um domingo mais cedo, um drink, um show de MPB. E aí começava o DJ calmamente nessa noite. Tínhamos esse show feminino maravilhoso, de muitíssimo bom gosto, e entrando com a batida da mistura do DJ até amanhecer o dia muito gostoso, frequentado por profissionais liberais, pessoas que não haviam um compromisso na segunda-feira logo cedo. Profissionais liberais, autônomos. Naquela época havia um turno de funcionários públicos. Esses funcionários, eles começavam após o almoço, o turno deles, e iam até mais tarde. Então havia essa fatia da população. Hoje em dia nós temos um turno contínuo, mas naquela época não. Então cabeleireiros, né, que estavam de folga na segunda-feira, era muito, muito importante aquela atmosfera desse Domingão Bagaceira, junto e misturado, o último suspiro. Bom, é essencial e muito importante toda essa minha fala, essa revelação dessa história, dessa programação, o que houve, o que aconteceu, quando aconteceu, por que aconteceu. O resgate da memória desse trabalho todo efetuado na época é algo muitíssimo importante. Ele pode servir para uma didática em universidades, em escolas. Ele traz o reflexo do que se vive hoje, né? Dessa expressão da drag. Muita coisa disso tudo era proibido na época. Então, além de ter um reflexo, um resgate de memória, nós tivemos então naquela época uma quebra de tabu. Como tudo acontecia em guetos, né, essas expressões haviam só em guetos, elas não eram evidenciadas. A minha instalação, a instalação do Jump, essa transição toda, Endap, Boulevard e Jump, na República do Líbano, no metro quadrado mais caro da cidade, entre um Piquiras e uma Richesse, ela trazia um certo respeito. O artista, a diversidade, o gay, ele começou a ter um respeito. Por isso é importante toda essa minha fala, essa mostra,
essa demonstração, essa história aqui contada dentro desse meu ambiente de trabalho, né, com toda essa memória, para que se tenha para que se saiba esses reflexos, para né, para que serve, para quem serve, para essa memória, para que, né, essa quebra de tabu revele o que nós passamos no passado, o que nós precisamos fazer, esse trabalho como ele foi feito, para que vocês pudessem viver mais tranquilamente através da diversidade e da expressão, dessa liberdade de expressão. Por isso, esse resgate de memória, essa revelação desse artista do passado, né, de toda essa transição. Era também uma batalha. Não pensem vocês que tudo era glamour, né? Eu vivia grande parte da minha vida, do meu trabalho, dentro de audiências jurídicas, né? A perseguição, quanto mais sucesso se fazia, mais perseguição havia, ou de um vizinho, ou de alguém preconceituoso da cidade que denunciava algo descabível e uma inverdade sempre rolava. Então era muita rotina, fazia parte da minha rotina, meu trabalho administrativo, meu trabalho de produção cultural, meu trabalho da diversidade, né, da festa beneficente, frequentar audiências jurídicas para defender aquele espaço, né, em prol do artista, em prol da diversidade. As festas beneficentes aconteciam em larga escala. Ajudamos sempre o Grupo Pela Vida, a GLT na época, as paradas gays, o Cevan, muitas festas beneficentes, né? A Lili Moreira com a sua gelatina, as crianças, quando apareceram crianças soropositivas, então tinha a campanha da gelatina, para se pedir muita gelatina para muita gente, para poder dar um sorinho para essas crianças, né? O sorinho era dado na gelatina para essas crianças que apresentavam já esses soropositivos da época. Então tudo isso é um reflexo, um resgate de memória, para que se aprenda o que foi passado. Então, com muito glamour, né? Com muita festa temática. Essa aqui, por exemplo, não sei se vocês podem ver, né? Isso aqui era o Ring de Superstars na pessoa do Maurício Mota, que foi lançar o samba rock. Essa noite, por exemplo, nós angariamos muitíssimos alimentos para um monte de entidades carentes, espíritas, cristãs, de diversas vertentes religiosas inclusive, no mix perfeito, lançando o samba rock. Então tinha sempre uma conotação de arte, diversão, mixologia, beneficente e algo de expressão, uma necessidade. O artista ou a sociedade precisavam se expressar. Onde que eles iam? Na Jump. Ah, nós vamos nos divertir. Onde nós vamos? Na Jump. Ai, nós queremos tomar um bom drink. Onde a gente vai? Na Jump. Ai, mas a universidade precisava tanto de um lugar para fazer uma festa da agronomia. Onde nós vamos? Na Jump. Então a Jump era a expressão. E eu gostaria de deixar bastante claro esse reflexo, esse resgate de memória, para que se aprenda que a diversidade, o todo, o respeito, a união, né? A união de ideias, principalmente, a criatividade, a oportunidade para que isso aconteça, possa estar sempre em voga, possa estar sempre acontecendo, né? Que esse resgate sirva, mostre essa diversão, esse respeito, essa diversidade de verdade. Jump Forever, Goiânia in Jumps. Esse resgate de memória, né, essa Jump
que ecoa até hoje, essa referência, Goiânia não é uma referência goiana só não, ela é uma referência nacional, né? O meu sobrinho, por exemplo, ele trabalha em TV em São Paulo, ele é novo, ele não é tão, com a faixa etária tão avançada, e ele mesmo diz que encontra pessoas que já estiveram na Jump, né? Na Jump, no Jump, as duas formas são usadas sempre. E a pessoa às vezes me pergunta, e você é gestora do patrimônio cultural da sociedade goiana, por quê? O Jump possui um registro no Museu da Imagem e do Som Secult Goiás, aqui em Goiânia, né? Tem um acervo registrado, preservado dentro deste local. Por isso, essa gestão do patrimônio cultural da sociedade goiana. Também porque eu te ensinei a dançar. Né? Pode ser engraçado, mas as pessoas foram aprender bastante comportamento de noite, né? As pessoas começaram a viajar para São Paulo, a vir para Goiânia. Antes era muito típico a pessoa falar, a gente vai lá em Goiás, né? Depois da Jump, o divisor de águas da noite do Centro-Oeste, as pessoas falavam, você já foi em Goiânia? Você já foi na Jump? Você conhece a Jump? Então ela se tornou uma referência nacional, não só local, como nacional. Eu agora tenho o prazer de ser assessora parlamentar e de ter que implantar, tenho uma missão agora de implantar a cultura inclusiva num gabinete, o Gabinete da Acessibilidade e Inclusão aqui em Goiânia. E em reuniões, já para implantar essa cultura goiana, eu tive o prazer de escutar certas pessoas falarem, né, falando desse projeto e falando de outros, dessa memória da Jump. Eu já tive o prazer de escutar pessoas falarem assim, falaram em Jump? Nossa, senti até o cheiro. Então isso é muito gratificante, né? Todo mundo ia ao Jump, sem exceção, né? Tinha pessoas que passavam com criancinhas, então as drags davam aquele brilho na entrada, né? Todo mundo passava e ficava olhando, mas o que é que tem neste lugar? Então era muitíssimo importante todo esse contexto, essa união, né? Esse resgate e essa gestão do patrimônio cultural da sociedade goiana, que nasceu nesse lugar. Eu fui ensinada pelo artista, pelo cliente, pelo goianiense. Eu, particularmente, nunca fui numa balada melhor do que a do Jump em lugar nenhum do mundo. E olha que eu já fui em muitas baladas. Eu devo ter sido a pessoa que mais brindou nessa vida, graças a Deus. Então, através do Jump, através das pessoas que me ensinaram aqui nessa cidade como fazê-lo, né, como ser uma empresária da noite, devo muito também ao Gilmar Camilo, que hoje em dia é o gestor do Centro Cultural da Vila Cora Coralina, aqui em Goiânia, governo do estado de Goiás. Devo muito a ele também, a mídia local, como eu já disse, né? E sempre foi e sempre será Goiânia em Jumps, por isso o nome desse projeto, particularmente deste daqui, ser Goiânia em Jumps. Com a entrada da internet, ela deu uma balançada na noite. As pessoas iam para a noite para paquerar, para fechar negócio, para conversar, para serem vistas. Com a internet isso foi mudando um pouco, né? E o Jump rapidamente entrou nessa era da internet, graças a Carla de Abreu, que instituiu um site completamente interativo. E uma curiosidade, esse site era tremendamente acessado na Itália e na Rússia, né? É até engraçado, né? Eu não sei por que isso aconteceu. E nós tínhamos uma pimenta dentro desse site, que era um mural de recados que contava tudo o que acontecia. Era tão picante que nós tínhamos até uma assessoria jurídica de Curitiba bem eficaz para poder controlar toda essa notícia que saía nesse mural de recados. Então,
Goiânia vivia o Jump, e o Jump vivia Goiânia e ditava isso para todo o Brasil e além fronteiras, além Brasil. Goiânia em Jumps. Eu quero muito agradecer essas pessoas que participaram da minha trajetória, da minha vida, de toda essa história, desse resgate dessa memória, que ajudaram com que a Jump fizesse tanto sucesso, com que a gente aparecesse com noções de comportamento, de evolução, de empreendedorismo, de diversidade, de arte, cultura, cidadania e inclusão. Eu gostaria muitíssimo de agradecer os artistas da época. Eu não vou citar nomes de todos aqui, que eu posso pecar esquecendo alguém. Gostaria muito de agradecer a mídia em geral, que sempre foi a minha parceira, a minha defensora, foi praticamente a advogada do Jump e minha. Então a mídia foi nossa parceira. Quero agradecer muitíssimo a pessoa do Luan Estevão, que está fazendo esse vídeo aqui com a gente, né, que está participando dessa apresentação, desse resgate, dessa memória. Gostaria de agradecer imensamente Marci Dornelas, que foi quem ensinou praticamente a fazer esse projeto, a Secult Goiânia e todos que estão aqui assistindo a gente a esse Goiânia em Jumps. Muito obrigada.